Para falar então de amor, há mágoas, né, que ficam, pessoas machucam a gente e a gente guarda aquele rancor, aquela coisa. Vamos falar sobre isso. A raiva costuma ser barulhenta, intensa e rápida. Ela explode, ocupa espaço, altera o tom de voz, acelera o coração, mas na maioria das vezes passa. Vai embora como uma tempestade que chega forte e some depois de um tempo. O problema quase nunca é a raiva em si. O problema é o que fica quando ela vai. A mágoa é silenciosa. Ela não grita, não avisa, não faz cena. Ela se instala devagar, cria raiz e passa a morar dentro. Cada vez que você se lembra do que aconteceu, ela reaparece. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa se a outra pessoa seguiu a vida, a mágoa continua ali, corroendo por dentro, consumindo energia, roubando a leveza. Diferente da raiva, a mágoa não resolve sozinha, ela não se resolve sozinha, ela não vai embora com o tempo. Pelo contrário, quanto mais tempo passa sem ser encarada, mais força ela ganha. Ela muda a forma como você reage, como você confia, como se relaciona. Torna tudo mais pesado, mais defensivo, mais distante, e o mais cruel é que, muitas vezes, quem mais sofre não é quem causou a ferida, mas quem escolheu carregá-la. Guardar mágoa é como manter um fogo aceso dentro de si, esperando queimar o outro, coisa que não vai acontecer. Só quem se queima é você. Aos poucos, ela corrói a paz, enfraquece a clareza e endurece o coração. A pessoa magoada passa a reagir mais do que a agir, passa a se proteger mais, a desconfiar demais, a interpretar tudo como uma ameaça. E isso não é força, é cansaço emocional camuflado. Liberar a mágoa não significa esquecer o que aconteceu, não é fingir que não doeu, não é se colocar novamente em situações que machucam. Liberar é decidir que aquela dor não vai mais incomodar suas emoções, suas escolhas e seu futuro. É entender que algumas pessoas não vão te pedir desculpas, não vão reconhecer o erro e não vão mudar. E tudo bem, a libertação não depende delas, depende de você. Enquanto a mágoa estiver viva, ela continuará te corroendo em silêncio. Quando você decide soltá-la, algo muda por dentro, não porque o passado foi resolvido, não, mas porque você preparou ou você parou de permitir que ela dite o teu presente. Isso é maturidade emocional, isso é autocuidado, isso é escolher paz em vez de perdão, em vez de prisão, perdão. Nem toda dor merece morada permanente. Algumas precisam ser sentidas, compreendidas e depois deixadas para trás. Falando de amor, com amor. Se você gostou dessa mensagem, passe para outras pessoas que precisam ouvir isso. Para falar então de amor, há mágoas, né, que ficam, pessoas machucam a gente e a gente guarda aquele rancor, aquela coisa. Vamos falar sobre isso. A raiva costuma ser barulhenta, intensa e rápida. Ela explode, ocupa espaço, altera o tom de voz, acelera o coração, mas na maioria das vezes passa. Vai embora como uma tempestade que chega forte e some depois de um tempo. O problema quase nunca é a raiva em si. O problema é o que fica quando ela vai. A mágoa é silenciosa. Ela não grita, não avisa, não faz cena. Ela se instala devagar, cria raiz e passa a morar dentro.
Cada vez que você se lembra do que aconteceu, ela reaparece. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa se a outra pessoa seguiu a vida, a mágoa continua ali, corroendo por dentro, consumindo energia, roubando a leveza. Diferente da raiva, a mágoa não resolve sozinha, ela não se resolve sozinha, ela não vai embora com o tempo. Pelo contrário, quanto mais tempo passa sem ser encarada, mais força ela ganha. Ela muda a forma como você reage, como você confia, como se relaciona. Torna tudo mais pesado, mais defensivo, mais distante, e o mais cruel é que, muitas vezes, quem mais sofre não é quem causou a ferida, mas quem escolheu carregá-la. Guardar mágoa é como manter um fogo aceso dentro de si, esperando queimar o outro, coisa que não vai acontecer. Só quem se queima é você. Aos poucos, ela corrói a paz, enfraquece a clareza e endurece o coração. A pessoa magoada passa a reagir mais do que a agir, passa a se proteger mais, a desconfiar demais, a interpretar tudo como uma ameaça. E isso não é força, é cansaço emocional camuflado. Liberar a mágoa não significa esquecer o que aconteceu, não é fingir que não doeu, não é se colocar novamente em situações que machucam. Liberar é decidir que aquela dor não vai mais incomodar suas emoções, suas escolhas e seu futuro. É entender que algumas pessoas não vão te pedir desculpas, não vão reconhecer o erro e não vão mudar. E tudo bem, a libertação não depende delas, depende de você. Enquanto a mágoa estiver viva, ela continuará te corroendo em silêncio. Quando você decide soltá-la, algo muda por dentro, não porque o passado foi resolvido, não, mas porque você preparou ou você parou de permitir que ela dite o teu presente. Isso é maturidade emocional, isso é autocuidado, isso é escolher paz em vez de perdão, em vez de prisão, perdão. Nem toda dor merece morada permanente. Algumas precisam ser sentidas, compreendidas e depois deixadas para trás. Falando de amor, com amor. Se você gostou dessa mensagem, passe para outras pessoas que precisam ouvir isso.